E vem conferir quais animes você tem que ficar de olho na temporada de julho de 2025. E chegamos na temporada de julho dos animes, e para quem não sabe, as temporadas de anime são divididas em 4 etapas. A primeira temporada é em janeiro, a segunda em abril, a terceira é em julho e a última é em outubro. E bom, antes de entrar na lista, eu gosto de fazer alguns destaques aqui. O primeiro seria que eu vou dividir essa lista em 3 partes. A primeira, focada nos filmes que estão programados para chegar na temporada de julho. O segundo seriam as continuações que chamaram meu interesse. E o último são os animes novos que eu vi a sinopse, vi o trailer e a partir daí me interessou para estar nessa lista. Só sobre os filmes, vale destacar, Dandadan Evil Eye não vai estar nessa lista porque ele chegou em junho. E também vale destacar nas continuações. As continuações aqui tem muita continuação. Diferente da maioria das outras temporadas que tem menos continuações ou menos continuações tão grandes como nessa, aqui vai ter uma lista muito grande de continuações. As continuações que não estão aqui, ou é porque eu vi a primeira temporada, não me interessou para estar na lista, ou porque é um anime que eu ainda não vi. Como, por exemplo, Bunny Girl Senpai. É um anime que fez muito sucesso, muita gente gosta, mas eu ainda não vi. Pretendo ver e trazer crítica pro canal, mas por isso que não vai estar nessa lista, porque eu não assisti ainda. Deixando isso claro, vamos à lista começando pelos filmes. E o primeiro filme é Chainsaw Man Re:Zark. Esse filme eu tô bem ansioso para assistir, porque Chainsaw Man é um anime que fez muito sucesso, mas não tinha nenhuma novidade sobre ele. Quando anunciaram que ia ter um filme sobre Chainsaw Man, eu fiquei com medo de ser só aquela reprise do que já foi a primeira temporada, tentando ser um caça-níquel para um anime que fez muito sucesso. Mas não é isso que vai acontecer. Re:Zark realmente vai continuar o arco a partir de onde o anime terminou. Inclusive, existem muita expectativa para quando acabar o filme anunciarem oficialmente uma segunda temporada. Re:Zark, pelo trailer que saiu, parece estar muito bonito, com uma animação muito boa, e ele acabou chamando minha atenção. O outro filme seria Demon Slayer, ou de Kimetsu no Yaiba e o Castelo Infinito. Filme esse que também vai começar o arco final de Demon Slayer, para quem é muito fã vai poder conferir e vai para o cinema. Alguns dizem que todo o arco final vai ser feito no cinema. Esse primeiro trailer parece manter a qualidade e obviamente gera uma empolgação, afinal é o arco final do mangá. Eu não li o mangá, falam que o final do mangá é ruim, mas eu não li para poder falar sobre isso. Estou ansioso, porque ao mesmo tempo que muita gente fala que o final do mangá é ruim, muitos falam que esse é o melhor arco da obra como um todo, então gera uma ansiedade. E agora vamos para as continuações. E a primeira continuação fica para Kaiju no Eight. É anime esse que, inclusive, já teve o primeiro vislumbre da sua continuação no filme que saiu recentemente. Recentemente saiu um filme nos cinemas. Esse filme mostrou o final da primeira temporada e ainda apresentou os episódios novos. Kaiju no Eight, ele foi um anime que ele não foi o meu preferido quando ele lançou, mas isso foi muito culpa da expectativa que eu tive em cima dele. E a expectativa aconteceu porque falaram que era muito bom, que seria uma ótima obra. Eu achei muito bom, muito divertido, mas eu esperava mais. Eu gostei do que eu vi no cinema, gostei do como começou esse arco, e eu acho que agora sim a obra vai começar a engrenar, porque a gente vai chegar nos principais pontos que essa obra tem que ter. Mais ação, mais da parte política e saber de outras organizações. E isso gera sim muito meu interesse, e por isso que ele entra nessa lista. Outro anime que também divide muita opinião das pessoas, mas eu gosto, é My Dress Up Darling, um anime que quando lançou fez muito sucesso, mas muita gente hoje em dia olha e fala, essa obra não é tudo isso. Eu acho que ela é uma obra muito boa de romance, que também trabalha com um conceito diferente, que seria envolvendo os cosplayers. Então eu gosto da primeira temporada, eu acho ela divertida, bom para passar o tempo, com um bom casal principal e com uma temática diferente. Se eles seguirem esse padrão, eu acredito que vai ser uma outra temporada muito boa, que pode gerar muito entretenimento. Se souber trabalhar o casal principal e mais do que isso, se conseguir principalmente trabalhar essa parte dos cosplayers, que é muito interessante e que inclusive sai do padrão de anime de romance. Outro anime polêmico que eu coloco nessa lista, mas eu gosto, já gostei mais, mas não gosto tanto, é Rent a Girlfriend. Anime esse que eu achei que teve uma ótima primeira temporada, eu achei que trabalhou o assunto de romance de uma maneira que eu gostei, que eu achei bom, divertido, gostoso de ver o casal, mas eu admito, depois da primeira temporada, a segunda e a terceira, a qualidade
qualidade caiu muito. E hoje eu já acho uma história de mediano para baixo. Eu mantenho nessa lista porque eu gosto dos personagens. E a partir daí eu sempre vou ter uma esperança do anime melhorar. Mas é inegável, ele caiu de qualidade. Eu ainda coloco nessa lista porque eu ainda tenho uma confiança que pode voltar a melhorar. Porque eu acho que ainda tem potencial para melhorar e eu gosto de anime de romance, mas é inegável. A primeira temporada é muito boa e depois foi caindo de qualidade. Outro anime que entra aqui como continuação seria a terceira temporada de Dr. Stone, a segunda parte do final. Para quem não sabe, Dr. Stone está na sua última temporada, ela vai terminar o arco, mas ela vai ser dividida em partes. Eu gosto muito de Dr. Stone, comecei a acompanhar o anime recentemente, tem crítica de todas as temporadas aqui no canal, eu acho ela inventiva, eu acho bons personagens, eu acho uma história interessante, e eu quero saber como eles vão terminar essa obra, porque pro caminho que eles estão indo, ou vai ser aquele final muito interessante, que vai conseguir levar a ciência para um lado diferente, ou vai ser um final exagerado que eu não gosto, mas mesmo assim, até o momento, eu gosto de Dr. Stone. Dr. Stone não é o melhor anime do mundo, mas ele é muito divertido para passar o tempo. Eu deixo até como recomendação que veja o anime de uma forma despretensiosa que eu acho que você vai gostar. Seguindo a obra, eu acho que vai manter a qualidade, até porque manteve o estúdio e manteve quem faz a animação dele. E o próximo seria Sakamoto Days, anime esse que teve sua primeira parte lançada na Netflix e foi um anime que dividiu opiniões também, como quase todos dessa lista aparentemente. Porque Sakamoto Days começou muito bem, com as pessoas muito empolgadas e falando muito bem sobre ele. Mas ao longo da temporada, você vê que as pessoas iam falando menos e alguns iam criticando. Eu concordo no ponto de que a temporada começa num ponto muito alto e ela acaba caindo sim de qualidade, principalmente quando chega naquela parte final do arco do laboratório. Mas quando você pensa como um todo, eu adorei os personagens. Eu achei uma excelente comédia, com ótimos momentos de ação e uma animação de alto nível. Mantendo o estúdio, mantendo o diretor, eu acho que eles vão manter a obra. Eu adorei Sakamoto Days, colocando inclusive como o meu anime preferido de janeiro. Eu entendo quem não gosta, eu entendo quem teve uma expectativa muito alta que foi frustrada, mas pra mim ele mantém a qualidade, porque ele foi aquele anime que eu achei que eu ia assistir um pouco e não ia gostar. Eu maratonei ele. E eu maratonei porque eu realmente consegui me sentir envolvido naquela comédia, naqueles personagens e naquele cotidiano do Sr. Sakamoto. Então quando você acaba pensando sobre isso, eu acho que mantendo a qualidade, pra mim ele vai funcionar. Pra quem já não gostou, eu acho que vai manter a qualidade, isso é ruim. Pra mim que adorei, é bom que mantenha a qualidade, até porque a promessa de que vai entrar personagens mais fortes, assassinos mais fortes, me empolga muito. O outro anime que tá nessa lista como continuação é o Call of the Night, anime que eu fiquei muito surpreso que teve uma continuação. Eu lembro que quando lançou, eu gostei muito, principalmente por causa da abertura. A abertura do Creepynuts, ela é maravilhosa e funciona até hoje, eu ouço ela até hoje em dia. É um anime que conta a história de uma vampira que acaba encontrando um cara que acaba meio que tirando a solidão que ela tinha. Mas o anime é belíssimo pela sua animação, pelas suas cores. Os personagens são bons, não são os mais empolgantes do mundo, são bons. Eu lembro que quando eu assisti, achei um anime bom, legal. Eu pensei na época, se tiver segunda temporada, eu vou querer assistir. Mas eu acho muito difícil que tenha, porque ele fez todo o sucesso que eu achei que ele poderia ter. Então, sim, vai ter a segunda temporada e é aquele anime que vai ser ótimo para passar o tempo, se manterem a qualidade visual que tem. A forma como usam a noite, até porque, como chama o anime, Call of the Night, né? É o chamado da noite. E quando você vê a beleza do roxo, do vermelho, do azul, eles sabem tirar o máximo da noite, eles mostram meio que aquela beleza da noite que muita gente não vê. Eu adoro isso, e até porque o final da temporada mostrou as irmãs vampiras que acabam até chamando mais atenção para ver. Esse anime eu fiquei muito feliz que ele voltou, e mais do que isso, eu fiquei muito feliz que você vê que eles vão conseguir expandir mais a história. Pra mim, o que me deixa mais feliz é que as pessoas vão conhecer essa obra, mais do que só a abertura do Creepynuts, porque muita gente só fala da abertura, mas o anime vale a pena. Claro, ele não é o melhor anime do mundo, mas vale a pena e por isso está nessa lista. E o último, mas não menos importante, na verdade, o que eu tô mais empolgado para assistir é a segunda temporada de Dandadan. Dandadan é um anime maravilhoso, de novo com a abertura do Creepynuts, que fez muito sucesso, mas quando você pensa além disso, eu adoro a ideia que pega um shonen e tenta desconstruir ele com ótimos personagens, com uma ótima história, com coisas diferentes que a gente não via. E até a parte mais suja do anime, que seria a parte de uma comédia que sai daquele padrão que a gente vê de anime, me agrada muito. E quando ele tem que ser sério, quando ele tem que ser dramático, ele funciona bem. Eu acho que a abertura de Creepynuts, ele fala muito bem sobre o que é o anime. Porque a abertura, se você vê, como o tom da música vai mudando, você pensa, nossa, parece que não faz muito sentido aqui como a música muda o tempo inteiro. Mas o anime é sobre isso. O anime de Dandadan, ele tem tantas camadas dos personagens, tanta camada dessa história, e mais do que isso, eles conseguem, o autor da obra, ele consegue perfeitamente mudar gêneros dentro da sua obra. Porque tem episódios que são super comédias, tem monstros que são super bizarros, só que você tem
excelentes episódios dramáticos, como o da bailarina, você tem excelentes episódios de ação, como o do caranguejo, você tem ótimos episódios. Dandadan, pra mim ele consegue acertar em todos os gêneros que ele acaba apostando. E eu já assisti Dandadan em VOI, que foi pro cinema. E ele passa praticamente 3 episódios dessa nova temporada, eu posso falar. Já começou excelente. Não tem como não estar nessa lista como um anime que eu estou mais empolgado para assistir. E agora vamos para as novidades. E o primeiro anime seria Gachakuta, anime esse que chamou minha atenção por 2 motivos. Primeiro, a sua animação, adorei o trailer. Segundo, seria pela forma como as pessoas estão tratando esse anime na internet. O mangá aparentemente faz muito sucesso e tem uma rede de fãs muito grande. Então quando eu fui ver a sinopse, ela chamou minha atenção. Ele trabalha como praticamente um zelador ali e ele vai destruir todo mundo até chegar no topo pela traição que ele sofreu. Eu adoro anime de traição, adoro anime de vingança, a ação parece estar maravilhosa, com uma animação muito boa. E pela forma como as pessoas elogiam e falam desse mangá, eu acredito que vai ter vários pontos da história que vão ser surpreendentes. E por isso que eu coloquei ele nessa lista. Porque tudo que envolve ele parece ser muito interessante. O que menos chama atenção é a história, que a história parece um pouco clichê, mas mesmo esse clichê chama minha atenção e por isso que ele tá nessa lista. E o outro anime dessa lista como novidade é Cleveland, anime esse que chamou atenção principalmente pela sua premissa. É um monstro que acaba voltando e destruindo todos os heróis daquele lugar. Só que esse monstro acaba salvando um bebê. E agora ele fica com a responsabilidade de ele vai ter que cuidar desse bebê. Não sabendo como vai acontecer isso, ele acaba renascendo a principal heroína daquele lugar, que era sua grande inimiga. E agora as duas vão ter que tratar aquele bebê enquanto tentam meio que salvar o mundo, vamos dizer assim. Eu gostei muito dessa premissa e gostei muito do trailer, principalmente porque a ação parece ser boa, mas porque eu acho que se eles conseguirem trabalhar bem a comédia desse anime, principalmente com a relação da heroína com a vilã, esse pode ser o melhor, um dos melhores animes da temporada, porque ele realmente é muito interessante. Se a comédia for bem utilizada, se o roteirista souber utilizar bem os elementos apresentados aqui, você pode ter uma ótima comédia, com ótimos personagens e ainda por cima bons momentos de ação. Porque o trailer mostra que tem uma animação boa, não mostra aquela animação espetacular, mas é boa. Se misturar esses elementos, pode ser aquele anime que seja a surpresa da temporada pra mim. Mais do que os que eu vou mencionar aqui, ele pode ser a surpresa da temporada e até a surpresa desse meio quase ano até agora. Porque como anime de novidade, se ele vai bem, ele é a surpresa. E pra mim, pela premissa, como foi feito, se bem utilizado, pode ser uma surpresa que eu espero que seja, porque ele tem potencial pra mais de uma temporada. E o outro anime que tá nessa lista é Hell's Teacher. Anime esse que tá nessa lista por um motivo bem diferente. O trailer parece interessante, a animação parece até boa, a história não parece ser a mais empolgante do mundo, é um professor que tem uma mão demoníaca que vai tentar proteger a escola e os amigos. Quando você vê a premissa, a animação, você vê que ele é uma história boa, mas que talvez se fosse um anime só original, ele não chamaria tanto a minha atenção. Então por que ele chama a minha atenção? Porque pra quem não sabe, Hell's Teacher é um mangá que fez muito sucesso no Japão nos anos 90. Inclusive, quando você vê jogos como Jump Force, esses jogos que misturam todos os animes da Jump, ele sempre tá lá. Então ele sempre fez muito sucesso. E por esse motivo ele chama a minha atenção. Eu sempre vi esse personagem nos Jump Force da vida, que são os jogos, de Starverse, mas quando você acaba vendo isso, por que ele faz tanto sucesso? Não deve ser por qualquer motivo. Até porque Jump Force de Stars são jogos, por exemplo, que os personagens entrarem lá eram por votação. E ele conseguia entrar. Se ele conseguir entrar, ele faz sucesso. Se ele faz sucesso nos anos 90, ele deveria ter uma qualidade a mais. Então eu fiquei muito curioso. E essa vai ser minha chance de finalmente consumir a obra, porque eu nunca tive tanto interesse de ir atrás do mangá assim. Então pra mim isso chama atenção. A premissa não parece ser ruim, de um professor com um braço demoníaco que quer salvar os outros. E também a animação no trailer não parece estar ruim, mas esse entorno, essa micha que existe dessa obra nos outros lugares, sempre chamou tanto minha atenção que ele acabou entrando nessa lista. E o outro anime é Kaoru Hana, anime esse que pra mim também tem potencial de ser o grande romance do ano e um dos grandes animes dessa temporada. Por que eu falo sobre isso? Porque ele é um anime, eu gosto muito de romance, eu sempre falo isso na maioria dos vídeos que eu falo sobre anime. Eu gosto de romance, gosto de obras que conseguem trabalhar de forma diferente. E Kaoru Hana tem uma premissa muito interessante. Por quê? O protagonista, ele é de um colégio de valentões conhecidos por serem briguentos. E a protagonista feminina, ela é de um colégio praticamente de playboy. Então a partir daí, um dia eles se reencontram. E eles se encontram pela primeira vez. Ela é uma menina que trata ele muito bem. E ninguém nunca tratou o protagonista bem, porque ele é um valentão. A partir daí eles começam a ter uma relação. Só que esse é o problema.
eles não podem se relacionar, porque nenhuma escola se conversa, as escolas se odeiam, então a partir daí eles não podem ir bem nessa, ter uma relação. Pra mim, é aquela velha história de Romeu e Julieta, mundos diferentes, que acabam não podendo se ligar, porque aí uma guerra entre eles. Isso é muito interessante, porque não vai ser aquela coisa exagerada. Parece até um romance real. E quando você está na escola, romances como esse, de uma mudança que pequena parece que vai destruir seu mundo, pode funcionar muito bem. Eu gostei muito da estética do anime, eu gostei muito da premissa. Lembrando de novo, muito Romeu e Julieta. Esse conceito de mundos opostos que não podem se encontrar. Como vai funcionar o romance deles? Eles vão ser um romance separado? Como vai ser esse drama deles? Pra mim, pode misturar uma boa comédia com um bom romance, com um bom casal. No fim, a premissa é boa, a animação parece ser boa, mas é o que eu sempre falo, para um anime de romance funcionar, o que tem que funcionar são os personagens e o casal principal. Isso é o ponto principal. Se isso funcionar, ele vai cativar. E pela forma como as pessoas estão empolgadas com essa obra, eu acredito que a obra original, o mangá, deve ser muito bom nesse ponto, porque realmente existe uma empolgação para essa obra. Então eu estou empolgado porque eu acho a premissa interessante, gosto de romance e o que vendeu ali fez com que eu quisesse assistir tudo de uma vez. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu anime mais esperado da temporada de julho de 2025? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.